Ela era só a babá. Ele, um bilionário marcado pela dor. Mas quando o passado volta com segredos perigosos, o amor entre eles vira uma bomba relógio. E alguém não vai sair vivo dessa história. Se você curte histórias cheias de reviravoltas, romance proibido e tensão do começo ao fim, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque essa aqui vai mexer com você. Chovia forte naquela tarde cinzenta em Nova York, quando Clara desceu do metrô, segurando seu guarda-chuva com dificuldade. Ela olhou para o endereço no papel amassado em sua mão. Wellington Tower, cobertura 1802. Aquela era sua primeira entrevista como babá para uma das famílias mais ricas da cidade. Ou melhor, para o homem mais rico da cidade. Clara era simples. Recém-formada em pedagogia, tinha o dom de lidar com crianças, mas nunca havia trabalhado para ninguém do mundo luxuoso dos bilionários. Quando viu o anúncio discreto no mural da faculdade, não imaginou que o tal pai viúvo precisando de babá com urgência fosse Alexander Blake, o magnata da tecnologia que quase nunca era visto em público. O porteiro do prédio a olhou de cima a baixo. Suas botas encharcadas e o casaco barato destoavam da elegância do saguão. Ainda assim, ele a guiou até o elevador privativo que subia direto para a cobertura. Ao chegar, foi recebida por uma senhora austera, de olhos atentos. Senhorita Clara, sou a governanta, Mrs. Hargrove. O Sr. Blake está esperando. Antes que Clara pudesse se recompor, uma porta se abriu e por ela saiu o próprio Alexander. Alto, imponente, com cabelos escuros levemente bagunçados e olhos de um azul frio como aço, vestia um suéter simples, mas sua presença era tudo menos comum. Havia algo melancólico em seu olhar, como alguém que já perdera mais do que poderia suportar. Você é Clara? Sua voz era grave, quase monótona. Sim, senhor. É um prazer, respondeu ela, tentando manter a compostura. Preciso de alguém para cuidar de minha filha, Lily. Ela tem 6 anos. Desde que minha esposa morreu, bom, tem sido difícil para nós dois. Clara assentiu, sentindo o peso das palavras dele. O luto estava ali, pairando no ar como a neblina do lado de fora. Ele a conduziu até um quarto decorado com delicadeza. Ali, sentada no chão, estava Lily, brincando sozinha com blocos de montar. Os cabelos claros e os olhos grandes lembravam a mãe que Clara só conhecia por fotos espalhadas pela casa. Oi, Lily, disse Clara, ajoelhando-se ao seu lado. Posso brincar com você? A menina hesitou, mas assentiu timidamente. Alexander observou à distância, silencioso. Nos dias que se seguiram, Clara conquistou Lily com histórias, desenhos e canções. Aos poucos, a menina começou a sorrir de novo, e com isso, algo inesperado começou a acontecer. Alexander também mudou. Começou a aparecer durante as brincadeiras, sentava-se ao lado delas, sorria discretamente ao ver a filha gargalhar. À noite, quando Clara já estava prestes a sair, ele a convidava para tomar um chá na varanda, falando sobre coisas simples: livros, música, infância. Ela descobriu que por trás do império bilionário havia um homem solitário, sufocado pela dor de perder a esposa e por carregar o peso de criar uma filha sozinho. Clara, por sua vez, não demorou a perceber que começava a se importar mais do que deveria. E isso a assustava. Certa noite, depois de colocar Lily para dormir, Clara desceu para se despedir. Alexander a esperava na sala, segurando 2 taças de vinho. Fique um pouco, disse ele. Está chovendo forte lá fora. Ela hesitou, mas sentou-se. O vinho aqueceu suas mãos e talvez também seu coração. Você mudou tudo por aqui, Clara, ele disse, olhando para ela de um jeito diferente. Eu só fiz meu trabalho, respondeu com a voz baixa. Não, você trouxe vida de volta a esta casa. Trouxe luz. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som da chuva batendo no vidro. Às vezes, eu me sinto culpado, confessou ele, por me permitir sentir algo de novo. Mas quando você está aqui, tudo parece possível.
Clara sentiu o coração acelerar. Aquilo era real. Era seguro se permitir sentir também? Os dias passaram. Os olhares se tornaram mais longos, os toques mais naturais. Um esbarrar de mãos ao passar o café, um sorriso demorado ao trocar de turno. Lily já os chamava de minha família feliz nas brincadeiras. Mas nem tudo era um conto de fadas. Em um jantar de gala da empresa, Clara foi convidada por Alexander. Era a primeira vez que apareciam juntos em público. Os jornais, claro, não pouparam manchetes. Bilionário e babá. Novo romance ou escândalo. A pressão foi intensa. Clara pensou em desistir. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, Alexander a surpreendeu. Eu cansei de fingir. Não me importo com o que digam. Eu te amo, Clara. Ela ficou em choque. Nunca imaginou ouvir essas palavras dele, ainda mais em um momento tão vulnerável. Eu também te amo, respondeu com lágrimas nos olhos. Mas não sou do seu mundo, Alex. Eu tenho medo. Então construa o seu mundo comigo, por você, por Lily, por nós. Meses depois, a casa antes silenciosa estava cheia de risadas, cheiros de bolo no forno e brinquedos espalhados pelo chão. Clara e Alexander se casaram em uma cerimônia discreta, mas cheia de amor. Lily, com um vestido branco, levou as alianças sorrindo. O bilionário solitário não era mais tão solitário assim. E a babá que chegou com botas molhadas e um coração tímido, agora era a mulher que reconstruíra uma família inteira. Porque às vezes o amor se esconde nas entrelinhas da rotina. E quando encontra o caminho certo, ele transforma até os corações mais solitários. 3 meses haviam se passado desde o casamento. A vida na cobertura havia se transformado em algo mais simples. Ainda luxuosa, claro, mas com um calor humano que antes não existia. Clara agora dividia não apenas os cuidados com Lily, mas também os planos para o futuro com Alexander. Ela se surpreendia diariamente com a forma como ele se adaptava à vida em família. O homem que antes passava horas trancado no escritório, agora fazia panquecas aos domingos e levava Lily à escola quando podia. Mas, como qualquer conto de fadas que encontra a realidade, nem tudo era perfeito. Certa noite, enquanto Clara organizava os brinquedos de Lily, encontrou uma caixa antiga escondida no fundo do armário da menina. Curiosa, abriu. Dentro havia cartas, fotos e desenhos infantis, todos dirigidos a uma mulher de rosto doce, Amélia, a falecida esposa de Alexander. Em meio aos papéis, uma carta chamou sua atenção. Estava escrita por Amélia, mas nunca havia sido enviada. A data era de apenas 1 semana antes de sua morte. O conteúdo fez o sangue de Clara gelar. Alex, sei que você acha que tudo está sob controle, mas precisamos conversar sobre o contrato com a Phoenix Corp. Não confio naquele investidor. Há algo estranho. E se algo me acontecer, saiba que eu te amo. Cuide da Lily. Clara guardou a carta rapidamente, o coração acelerado. A morte de Amélia havia sido declarada como um acidente de carro, mas e se não tivesse sido um acidente? Nos dias seguintes, Clara tentou agir normalmente, mas algo não parava de corroer sua paz. Alexander percebeu. Você está estranha, disse ele numa tarde, enquanto brincavam com Lily no jardim da cobertura. Eu só encontrei algumas coisas, respondeu tentando soar despreocupada. Coisas da Amélia. Ele congelou por um instante. Que tipo de coisas? Ela hesitou. Não sabia se devia contar sobre a carta. Só fotos e cartas antigas. Me pergunto se você já superou tudo isso. Alexander suspirou, olhando o horizonte. A morte dela ainda me persegue. Há dias em que acordo e juro ter ouvido sua voz. Mas quando você apareceu, Clara, a dor começou a diminuir. Por você, por Lily, eu aprendi a seguir em frente. Mas isso não significa que os fantasmas desapareceram. Ela assentiu, sentindo o peso das palavras dele. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir.
pegou seu laptop e começou a pesquisar sobre a Phoenix Corp mencionada na carta. Era uma empresa fantasma, com sede fictícia e ligações com políticos e empresários poderosos. E o mais assustador, Alexander ainda tinha contratos ativos com ela, o que Amélia havia descoberto antes de morrer. Determinada a proteger sua nova família, Clara começou a investigar. Sem contar a Alexander, passou a reunir documentos, acessar registros públicos e, com a ajuda de uma amiga jornalista, montar um quebra-cabeça perigoso. Foi então que ela recebeu a mensagem anônima: "Pare de cavar, Clara, ou acabará como a última esposa de Blake." Assustada, correu até o escritório de Alexander naquela madrugada. Ele a olhou confuso quando ela entrou esbaforida. "Eu preciso saber a verdade, Alex. O que aconteceu com Amélia?" Ele a encarou, sério. "Por que está me perguntando isso agora?" "Porque recebi uma ameaça. Porque achei uma carta que ela escreveu sobre uma empresa com quem você ainda tem contratos. E porque, se eu vou ser sua esposa, preciso saber de tudo." Alexander se levantou devagar. Seus olhos tinham um brilho sombrio. "Amélia era mais do que minha esposa. Ela era meu sócio oculto. Tudo o que construí com ela. E sim, ela descobriu algo errado. Eu a mandei parar. Eu a mandei sair da cidade com Lily. Mas ela não me ouviu. Quando o acidente aconteceu, eu soube que havia algo errado. Mas se eu fosse fundo demais, eu colocaria Lily em risco. Então enterrei tudo." Clara sentiu um nó na garganta. "Você está dizendo que deixou para lá?" "Estou dizendo que protegi minha filha. E agora você." Ela se afastou, assustada com a frieza das palavras dele, mas ao mesmo tempo compreendia a dor e o medo que um pai é capaz de sentir. "Eu não posso viver com segredos, Alex. Se quiser que isso funcione, você vai ter que me deixar entrar", disse ela firme. Ele a encarou por longos segundos e então assentiu. "Amanhã, vamos começar a limpar tudo isso. Juntos." Nos meses seguintes, Alexander rompeu os contratos com a Phoenix Corp, enfrentando uma crise pública e perdas milionárias. Clara esteve ao lado dele o tempo todo, enquanto ele depunha, enquanto a mídia atacava, enquanto os acionistas o pressionavam. Mas ao final, saíram mais fortes. O escândalo passou. A verdade veio à tona, e com ela, uma nova chance de recomeço. Na primavera seguinte, Clara caminhava pelo jardim da nova casa da família, longe de Nova York, em uma vila tranquila no interior da Toscana, com Lily brincando ao seu lado e uma barriga já saliente sob o vestido de algodão. Alexander a observava da varanda, sorriso discreto no rosto, uma taça de vinho em mãos. "Você trouxe a verdade de volta para minha vida", disse ele, quando ela se aproximou. "E agora me deu algo ainda maior." Ela sorriu, tocando a barriga. "Uma nova vida, um novo começo." E assim, o bilionário solitário e a babá corajosa reescreveram juntos sua história, com amor, com coragem e com a promessa de nunca mais esconder a verdade. Clara caminha lentamente pelo jardim, sentindo a brisa suave tocar seu rosto. Em seus braços, o bebê dorme tranquilo. Lily corre ao redor, rindo, enquanto Alexander observa a cena com os olhos cheios de amor e paz. Ele se aproxima, abraça Clara por trás e sussurra: "Nunca imaginei que o amor pudesse me salvar 2 vezes. Mas você me salvou de mim mesmo, Clara." Ela sorri, com os olhos marejados. "E agora somos mais do que uma história de amor. Somos uma família." Eles começaram como estranhos de mundos opostos. Mas juntos enfrentaram o passado, desafiaram o poder e encontraram o tipo mais raro de amor, aquele que cura e recomeça. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu like agora e se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que você faria se estivesse no lugar da Clara. E não esquece de ativar o sininho para não perder a próxima história que vai te prender do começo ao fim.